Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso estudo sobre o capítulo 49 do livro de Gênesis. Eu sou Felipe Moura, sou judeu psicanalista, exegeta da Bíblia Hebraica. Estou aqui para ajudar vocês a entender a Bíblia Hebraica de uma forma não religiosa, não dogmática, mas através da exegese do que há de mais moderno no campo da exegese hoje. Bom, nós vamos continuar então o capítulo 49, nós já falamos da tribo de Ruben, né? Então a tribo de Ruben que aparece, né? Aqui eu trouxe para vocês aqui um mapinha, né? Mostrando mais ou menos onde as tribos se localizariam, né? De acordo com alguns relatos bíblicos. Evidentemente esses relatos eles não são relatos históricos, eles são relatos construídos. Algumas das tribos, né? A gente sabe que estão posicionadas em territórios que não eram territórios de Israel, principalmente as tribos mais costeiras, né? Mas apenas para a gente entender alguns dos ditos aqui, né? Então nós falamos principalmente sobre a questão de Ruben, né? E a gente sabe que Ruben não aparece muito, né, na Bíblia Hebraica, não há muitos registros, né? E aqui nós temos então o território de Ruben, né, que é um território que fica, né, do lado de lá do Rio Jordão, né? Isso vai ser visto em outras narrativas bíblicas, né? E muito pouco se fala depois sobre essa região, né? Dando a entender que Ruben desaparece de forma prematura, né? Inclusive, esse é o destino, na verdade, das três primeiras tribos, né? Que são mencionados os três primeiros filhos de Israel, né? E aí eu fiz uma modificação no texto para ficar um pouco mais fácil, a gente não precisar ficar indo e voltando, né? Mas antes da gente ir para o texto, eu gostaria que vocês se atentassem um pouquinho para o território aqui que é atribuído a Simeão, né? Então, esse território ficava bem dentro aí do território de Judá, né? E isso tem a ver com o que a gente vai falar agora aqui, que é o seguinte: Simeão e Levi são irmãos, levaram a cabo a violência de suas intrigas, que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não se una ao seu grupo, né? Aqui paralelismo sinônimo, né? Dizendo as duas coisas são sinônimas aqui, falando de quê? De intriga, né? De tramóia e de violência. Porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. A Bíblia não fala, né, da mutilação de touros, né? No episódio aqui, se a gente for trazer esse dito como uma alusão ao episódio narrado em Shechem, né, naquele episódio em que eles matam todos os homens de Shechem, não houve, né, essa mutilação de touros. Então a gente não sabe exatamente se esse dito alude a isso ou se ele alude a um outro episódio, né? Ou talvez até a gente sabe que esse episódio de Shechem também, né, é um episódio, vamos dizer, a literatura toda ela é construída, né, de forma um tanto quanto alegórica, mitológica, etiológica, etc. Né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né, com Shechem, mas ele fala, né, não é uma bênção, né, maldita sua cólera por seu rigor, maldito o seu furor por sua dureza, eu os dividirei em Jacó, eu os dispersarei em Israel. Mais um paralelismo sinônimo aqui, né? Esse trecho aqui, a gente percebe que ele é tardio, né? Por conta desse paralelismo trazer Jacó e Israel juntos, né? Esses dois termos. Mas assim, o que a gente sabe de concreto, né? Se você for olhar para Simeão, né, ele vai desaparecer no meio de Judá, né? Então Judá passa a absorver, a integrar Simeão, e Simeão desaparece. De novo, né, essas tribos elas desaparecem muito antes do exílio do Reino do Norte, né? Se a gente for contar uma cronologia bíblica, né? Então, quando a gente fala de exílio das 10 tribos,
né? É uma coisa muito fantasiosa, né? Não só pelo fato do número de 12 tribos ser um número artificialmente construído, como também justamente porque algumas tribos já teriam desaparecido, muito antes disso, né? Então, de novo, não estou falando de religião aqui, estou falando de exegese bíblica, estou falando de história, né? Agora, qual é o efeito religioso, o impacto religioso disso aí é com você, né? Para algumas religiões que se baseiam nessa coisa de retorno das 10 tribos, etc., obviamente, né, não se sustenta ao menor escrutínio desses textos. Bom, então Simeão é praticamente absorvido aí por Judá, né, de modo que o Reino do Sul, né, na época, por exemplo, da chamada divisão dos reinos, né, que na verdade na época em que Judá, vamos dizer, né, começa a ser mencionado aí como reino, já era basicamente Judá e Benjamim, né? Simeão já tinha desaparecido, né? E não faria muito sentido, né, Simeão ser exilado, né, estando aqui, Judá não, né? Vamos combinar que não faria muito sentido. Bom, então Simeão vai desaparecer no meio de Judá, né? E Levi, né? Levi, né, no hebraico bíblico Lewi, ou Levi, né, no hebraico moderno, era uma tribo que essencialmente se torna uma tribo sacerdotal sem terras, né? É bem provável que Levi tenha originalmente perdido as suas terras em meio a batalhas, né? Talvez até perdido para algum outro grupo israelita, né? E aí ao passo que Levi fica meio que, né, eles se tornam meio que nômades, né? E aí vivem, né, do sacerdócio, né? Muito bem. Isso falando em termos mais históricos, né? Bom, de todo jeito, né, o comentário do Robert Alter aqui, Genesis Translation and Commentary, Gênesis 49:6, o hebraico diz literalmente: em sua assembleia não permita que minha presença se junte. Jacó está condenando os dois irmãos ao ostracismo. Isso aqui é uma explicação etiológica. O que eu quero dizer com isso? O fato já tinha acontecido, e quando esse texto é escrito, porque esse texto é pós-exílico, vamos lembrar da primeira aula. Aliás, se você não assistiu a primeira aula, boa parte do que eu estou falando aqui não vai fazer muito sentido para você, tá? Mas ele já é escrito por escribas de Judá, né, no período exílico e pós-exílico, com base em ditos, em provérbios, em contos, né, das tribos de Israel. Tá? E aí já tinha, né, já não tinham território esses dois, né? Então, justamente por isso, né, eles são tratados dessa forma, né? Então eles vão desaparecer. Por quê? Porque eles são traiçoeiros, violentos, né? A tendência no mundo do Antigo Oriente Médio era exatamente de atribuir a pecado, né, quando alguma calamidade acontecia. Então, assim, se Simeão e Levi perderam território é porque eles pecaram, é porque eles foram traiçoeiros, é porque eles foram violentos, etc. Né? Até para justificar terem sofrido, talvez, entre aspas, violência de terem perdido o território. Simeão e Levi são um par apenas em Gênesis capítulo 34, onde também sofrem a repreensão de seu pai, versículo 30. A divisão e dispersão predita aqui provavelmente se referem à absorção de Simeão em Judá e à redefinição de Levi como uma tribo sacerdotal sem terra própria. Né? Você já vê isso nos textos deuteronomistas, né, como Deuteronômio 18, de 1 a 2, comentário da Jewish Study Bible, a Bíblia de Estudos Judaicos. Né? Simeão e Levi não são abençoados, mas amaldiçoados. O crime do qual eles são acusados no versículo 6 é quase certamente o assassinato traiçoeiro dos siquemitas no capítulo 34. Embora nenhuma menção seja feita lá de amarrarem os bois. Na verdade não é amarrarem, né? De mutilarem os bois. Nos tempos históricos, Levi era uma tribo sacerdotal que, ao contrário das outras, não tinha herança na terra. Assim, deixou de ser contada entre as tribos comuns, embora a conexão entre o Levi desse ditado e a tribo sacerdotal posterior seja incerta. Né? Então, assim, como nós estamos falando de um material que foi costurado junto, né, uma colchinha de retalhos, digamos assim, é muito difícil a gente saber se essas associações
elas são originais ou elas foram construídas, mas de todo jeito elas chegam a nós dessa maneira, né? Então, o comentário da Oxford Bible Commentary, da Universidade de Oxford, né? Que também diz o seguinte: de acordo com Juízes 1, 3 a 17, Simeão foi associado com Judá em sua invasão do território cananeu e provavelmente foi absorvido pela tribo mais poderosa de Judá, sendo assim, entre aspas, disperso em Israel. Então, muito provavelmente foi isso que aconteceu, né? Simeão ali acabou, né, devia ser um ovinho, né, e acabou sendo absorvido aí por Judá em algum momento, né? Lembrando que aquela divisão das tribos ela é absolutamente esquemática, né? Ela não é histórica de fato, né? Bom, falando agora, né, de Judá, agora nós vamos ter um texto longo, né? Existem 2 textos longos nesse capítulo que são associados ao reino de Israel e ao reino de Judá, os 2 reinos que deram origem, né, a essa literatura, né? Então, aqui Judá vai aparecer primeiro, né? Por quê? Porque para os escribas pós-exílicos, Judá vai ter primazia sobre José, né? José era o grande patriarca do reino do norte, né? Jacó e José eram os grandes patriarcas do reino do norte, né? Ao passo que no reino do sul, né, você vai ter Abraão, você vai ter Isaac, vai ter Judá, obviamente, também. Tá? Muito bem. Judá é um leãozinho. Da presa, meu filho, subiste. Agacha-se, deita-se como um leão. Como leoa, quem o despertará? Né? Então aqui você tem uma associação, né, a um animal forte, né, a um animal voraz, né? Então aqui está falando realmente de uma tribo voraz, de uma tribo guerreira, de uma tribo bem sucedida militarmente, né? Isso provavelmente alude, né, ao fato, se esse é um texto, vamos dizer, se o texto for pós-exílico, pode aludir à conquista que o pessoal em Judá conseguiu, né, dos demais territórios ali, né, quando retornaram do exílio. Se for vamos dizer, uma referência ao pré-exílio, né, e aí pode-se referir, por exemplo, ao período, né, da primazia de Judá depois que Judá acaba se tornando o reino principal ali quando da diáspora, né, que foi feito em 2 tempos aí do reino do norte, do reino de Israel. Então aqui, né, falando de poderio militar, né, o cetro não se afastará de Judá. Cetro aqui, né, é traduzido como cetro, né, mas pode ser um bastão, né, um cajado, né, são símbolos de governo, né, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, mais um paralelismo sinônimo, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Estou seguindo a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas o texto ele traz, né, o texto hebraico, né, ele traz ad, né, que seria até, né, yavô, que seria que yavô, perdão, que venha, né, então até que venha. E aí tem uma palavra absolutamente obscura, que é a palavra Shiloh, né? Essa palavra, ela fica um pouco estranho aqui, né? Porque, embora existiu a cidade de Shiloh, a gente não sabe se a referência é aqui, a Shiloh, né? Mas esse texto, das duas uma, ou ele está corrompido, ou ele está, né, e aí pode ser também mal vocalizado, ou essa palavra Shiloh, o significado se perdeu, né? Por quê? Porque alguns traduzem até que venha a Shiloh, né? Até que se chegasse, né, que as tribos chegassem em Shiloh, que foi o lugar onde existem textos bíblicos atestando que, né, ali havia, né, ali teria repousado o tabernáculo, etc. Então, pode ser, né, como você tem história aludindo a isso, pode ser, né, que tem alguma coisa aí, mas não
mas o texto não diz até que venha a Shiló, né? Então a preposição a, né, o que seria traduzido como preposição a, não aparece no hebraico, né? Então a gente teria que supor que o texto está corrompido, né? Então alguns, né, trazem a separação, né, separam as sílabas como se fossem palavras distintas que um escriba juntou. Isso não é incomum e que na verdade seria Shiloh, né, até que se traga tributo a ele, né, que é exatamente a tradução da Bíblia de Jerusalém, e hoje é a versão mais aceita entre os exegetas que se aventuram a comentar esse texto, né, porque ele traz, né, vamos dizer assim, porque faz sentido, né, assim, como os espaços eram pequenininhos, de repente um escriba, né, e não era escrito com vogal, né, então de repente um escriba confundir Shiloh, né, com Shiló não é absurdo, não é nada absurdo, né? A gente tem casos de palavras bíblicas obscuras e de diferentes versões que, se você separa a sílaba, faz mais sentido, tá? Mas, né, a gente não sabe. E aí alguns tentam propor as mais variadas né, as mais variadas leituras para Shiló, né? Alguns trazem até que venha o ungido, né, fazendo disso uma tentativa de uma profecia messiânica. Isso existe no meio judaico e no meio cristão. Não são todas as traduções que trazem isso, inclusive a própria Bíblia de Jerusalém é uma tradução, né, de origem cristã e não traz assim, né? Mas é muito forçoso, né? Por quê? Porque você traduzir Shiló como o escolhido, ungido, né, assim, é você querer, né, ler uma figura messiânica aqui só porque o texto é obscuro. Não se justifica, né? Não tem nada a ver, né, mexar, né, ungir, né, ou Mashiach, né, que seria ungido, com Shiló. Nada, zero, né? Então, assim, isso não tem muito fundamento, né? E aí tem mais a ver com as expectativas messiânicas, né? Tanto do judaísmo quanto do cristianismo, cada qual à sua maneira. Existem muitas diferenças entre as expectativas de uma religião e da outra, né? Mas não se justifica. Tanto é que você tem bons exegetas, né, e bons comentaristas, né, das mais variadas origens religiosas, dizendo que isso aqui não se fundamenta, né? Então o mais provável, na minha opinião, é isso, que até que o tributo lhe seja trazido, mas é muito incerto, tá? Uma outra forma, talvez a forma mais, vamos dizer assim, que alguns prefeririam, seria trazer até que venha Shiló e deixa lá, né? E problema de quem lê, né? Talvez seria uma alternativa aí, tá? E que lhe obedeça, né? E mas por que também o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos? Seria uma leitura interessante, porque você pode reparar, né, que esse texto ele é cheio de paralelismos, sinônimos, né? Então você tem: o cetro não se afasta de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, né? Quer dizer, existe aí um certo paralelismo. Então, até que o tributo lhe seja trazido e lhe obedeçam os povos, são duas ações que mostram uma reverência ao governo de Judá. O que aconteceu, né? Inclusive, Judá se tornou, né, vamos dizer, a principal referência daquela região. Isso bate, inclusive, até mesmo com o período, né, pós-exílico, principalmente o período persa, né, em que o Império Persa queria fazer de Judá um grande centro militar, né, e para ali poder fazer frente, por exemplo, ao Egito, né, e evitar incursões que viessem do sul. Tá? Liga à vinha seu jumentinho, à cepa o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Bom,
aqui é uma referência geral à prosperidade, né, que Judá prosperaria, né, e aqui, né, isso é muito curioso, porque Judá era semiárido, Judá não era um reino próspero, até, né, que viesse realmente o exílio, né, do Reino do Norte. Então aqui, de certa maneira, a ideia do escriba é dizer, olha, o exílio do Reino do Sul, do Reino do Norte, perdão, já estava profetizado aí por Jacó, né? Já estava ali determinado, talvez não profetizado, mas decretado, né? Já que a bênção patriarcal, como a gente viu, acabava para eles, né, tendo um caráter de muita autoridade. Liga suavinho o jumentinho, a cepa o filhote de sua jumenta. Isso é muito interessante porque o que acontece? Né, o jumento, ele era um animal de tração usado na lavoura, né, usado na colheita, etc. Porém, se você vai, né, e também transporte, obviamente, né, se você vai amarrar um jumento numa árvore, você não, né, e você vive num lugar que tem pouco alimento, você não vai amarrar um jumento junto a uma árvore, né, que dá um fruto do qual você depende, porque o jumento vai comer, né, a fruta. Então a ideia aqui é o seguinte, dá tanta uva, né, tanta abundância de uva, que eu não vou nem ligar de amarrar o meu jumento numa videira, que seria assim, uma coisa absurda, né, nos tempos bíblicos. Eu não vou nem ligar, não estou nem aí se o jumento vai se acabar de comer uva, porque eu tenho tanta, mas tanta, que eu nem ligo para isso, tá? E aí vem exatamente a coisa, né, de lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Alguns exegetas veem nisso, né, aquela coisa do pisar, né, no lagar, ali pisar nas uvas para poder fazer o vinho, né? Então, assim, muita produção de vinho, né? Mas eu acho que aqui, então, teria esse sentido lavar, né? Aquela imagem, né, do vinho lavando, né, assim, manchando as roupas. Mas eu já tenho uma visão um pouquinho diferente, né? Eu acho que aqui pode ser ainda um lavar até mais literal, assim. Mas em que sentido, Felipe? No sentido mais literal, o verbo, né, lavar. Porque assim, você lava normalmente em água, né? Mas assim, eu tenho tanto vinho que eu posso usar até para uma coisa, né, como lavar roupa, né? Poderia ser isso também, tá? Embora a ideia do, né, pisar, né, nas uvas e manchar não seria surpreendente também, né? O sangue das uvas, falando do vinho, né, uma alusão ao suco de uva, ao vinho, né? Então também uma referência aí, né, vamos dizer assim, aqui é uma referência poética, né? Seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Tem algumas pessoas que veem nisso aqui uma referência à beleza, né? O dente branquinho, né? E o olho e o olho escuro, né? Escuro como vinho, né? Assim, eu até deixei um comentário sobre isso, mas no meu entendimento aqui é mais do mesmo tema de prosperidade, né? Assim, o olho turvo de vinho, né? Já falando do camarada que está meio manguaçado, né? E o dente branco de leite, né? Pode dar a ideia da pessoa que está farta do leite, né? Que está assim realmente tá regada a leite ali, né? Tem muito leite, muita abundância de leite. Não à toa, né, quando se descreve a prosperidade da terra, né, fala-se que a terra emana leite e mel, né? Aliás, as pessoas entendem errado o mana leite e mel, né, como leite, normalmente leite de vaca e mel de abelha. E muito provavelmente era mel de tamareira, né? Era o que a gente conhece hoje como melado de tamareira, né, muito parecido com o melado da cana, né, no seu sabor um pouco mais suave, né? Isso vende, né? Hoje em dia você consegue comprar no Brasil em alguns mercados. E o leite era de cabra, né? Era de leite de ovelha, leite de cabra, né? Leite de caprinos, né? Que era o rebanho mais abundante. Então é interessante, né? Como às vezes a gente lê uma coisa, já parte de uma premissa e na verdade é outra coisa, né? Vamos a alguns comentários então,
né, muitos dos quais, né, eu já falei aqui, mas é importante a gente ler para poder fundamentar. A preeminência de Judá, versículo 8, conforme o 27 e 29, está sem dúvida associada à derivação do rei Davi dessa tribo. Ver o 38, 27 a 30. Eu não tenho tanta certeza quanto a Jewish Study Bible, mas, né, essa é a opinião deles. Cetro e cajado do governante podem, portanto, ser símbolos reais, embora possam designar o bastão ou clava de qualquer comandante militar ou líder tribal, conforme Números 21, 18, onde a palavra é traduzida aqui como cajado do governante, onde a palavra traduzida aqui como cajado do governante é traduzida como, na verdade, o bastão dos nobres do povo. Então, a Jewish Study Bible está dizendo assim, olha, provavelmente é uma referência à dinastia real, mas pode ser também um outro tipo de liderança. Eu concordo que seja uma referência real à realeza, né? Discordo que necessariamente tem a ver com Davi. Né? Eu acho que tem a ver com o fato de que Judá passou a governar, né, as demais tribos aí. Bom, até que o tributo chegue a ele, versículo 10 é apenas uma entre muitas versões alternativas da frase hebraica Ad ki yavo Shiloh, né, cujo significado é um dos problemas não resolvidos da interpretação da Bíblia hebraica. Isso é um comentário da Universidade de Oxford. Sua tradução literal poderia ser até que venha Siló ou até que ele venha a Siló, mas nenhuma conexão plausível entre Judá ou Davi e a cidade efraimita e santuário de Siló pode ser encontrada. Né? Alguns especulam, né, que teria a ver com algum evento hoje perdido de conquista de Siló por parte de Judá, né? Talvez depois aí do período do exílio do Reino do Norte. Mas a gente não sabe exatamente. É pouco provável. Né? O texto hebraico pode estar corrompido ou a palavra Shiló pode ter algum significado até então desconhecido. Mas as tentativas de corrigi-lo ou de encontrar alguma outra explicação baseada na filologia comparativa não obtiveram consenso. Até sugere que algum evento porá fim à dominação de Judá. Mas a noção tradicional de que esta é uma profecia da vinda do Messias para pôr fim ao governo terreno, temporal, carece de apoio no texto. Quer dizer, é muita forçação de barra. Né? Mas é aquele negócio, as religiões adoram textos obscuros, né? Textos que o hebraico é difícil, texto que parece que tem erro de copista, né? Porque aí em cima da obscuridade eles criam teorias mirabolantes. Mas aí você tem que se perguntar, né? Quer dizer, uma coisa tão importante assim vai ficar na obscuridade, e não é uma obscuridade assim, né, como alguns acham, né, até que veio um evento de revelação. Não veio evento de revelação nenhuma, obscuridade até hoje. Né? Então por que Deus, né, que o Eterno daria uma informação relevante através de um versículo obscuro, estranho, que pode ser lido de várias maneiras e que não está claro? Né? Aí você tem que supor até um certo sadismo da parte do Eterno, né? Assim, porque pessoas bem intencionadas e das mais variadas religiões, inclusive da sua que está assistindo, já leram, né? Então não importa qual que você tenha, né? Já leram esse trecho de forma diferente, né? Então não é como se o Eterno tivesse revelado às pessoas da sua religião, não. Independente da religião que você tem gente com, né, entendimentos diferentes. E essa é uma crítica que eu faço muito forte às religiões, né, de criarem dogmas em cima de coisas obscuras. Se a sua religião cria dogmas em cima de trechinhos pequenininhos, obscuros, estranhos ou que podem ser lidos de várias maneiras, desconfie, né, que o texto está sendo usado como justificativa e não como causa do dogma. Né? Muito bem. Que seja uma profecia de ascensão ao governo de Davi também é provável. Alguns leem assim, né, que até que Davi vier, mas não faz sentido, né, pois dificilmente se pode dizer que ele pôs fim ao governo de Judá. Né? Então, assim, seja o que for, você teria aí uma ideia
de que em algum momento isso cessaria, né? E aconteceu, o governo de Judá cessou, né, com o exílio. Então, muito provavelmente, assim, né, dá a entender aqui, o mais provável é que a expressão ad, né, que seria o até, tem uma ideia, tá conectado com o exílio do Reino do Sul, né? Quer dizer, dando a entender que Judá ter primazia e também ser exilado, tudo isso estava contemplado, né, nas palavras do patriarca. Bom, e aí fala, as imagens sugerem fertilidade, prosperidade e vigor sobrenaturais. Por que sobrenatural? Não é sobrenatural no sentido fantasmagórico, né? Mas no sentido de que está acima do normal. Não seria normal para aquela região você ter tanta uva, né, que você pode amarrar um jumento. Quer dizer, é muita prosperidade mesmo, né? E isso tem tudo a ver com o escriba pós-exílico, porque eles estavam, né, vamos dizer, se você estudou principalmente o livro de Zacarias com a gente, né, viu os nossos estudos sobre Zacarias, vocês viram, né, quem viu sabe, né, que à volta do exílio eles voltaram para uma terra desolada, muita gente nem quis, a elite nem quis voltar, foi o povão que voltou, né, e assim, passaram muita dificuldade, tanto que o templo, né, de Zorobabel, né, assim, chegou a dar tristeza em quem viu, né, isso é bíblico, né, tá escrito, né, na Bíblia. Tem profecia para lidar com a tristeza, o desgosto das pessoas que viram o templo reconstruído, que choraram de desgosto, né? Então, assim, a profecia de, olha, vocês vão ter muita prosperidade, era importante naquele momento, né, para encorajar o povo, né? Muito bem. Nós vamos parar por aqui, porque já estamos com meia hora, e vamos continuar a falar de Judá na próxima aula, né? Temos muito material ainda a avançar, né? Mas eu também quero fazer tudo com calma, sem correria, porque esse capítulo tem muita informação interessante. Peço a vocês que, se gostaram dessa aula, entendam o seguinte, o YouTube não monetiza o nosso canal. Algumas pessoas perguntaram, por que não monetizam? Né? Não sei se são regras do YouTube, mas mesmo canais monetizados, a não ser que tenham milhões de visualizações, né, dá centavos, né, por mês para os criadores de conteúdo. Então, a única fonte que nós temos de renda para poder continuar fazendo esse trabalho, produzindo com qualidade, é através das doações. Então, peço a você que faça uma doação. Tudo que é doado é revertido para este trabalho, né? Então, a gente precisa melhorar, inclusive, né, os nossos equipamentos. Esse computador aqui já está com problema na tela, né, já não sei quanto tempo vai durar, enfim. Para tudo isso a gente precisa de recursos, então não deixe para depois. Por favor, ajude, né, o nosso trabalho através do Pix, que está na sua tela, universomonoteísta@gmail.com, que é o nosso e-mail de contato e também a nossa chave Pix. Muito obrigado e até a próxima parte do nosso estudo de Gênesis, capítulo 49.